Quanto tempo, hein, João Pedro? Oi, Kelly. Cara de pau, tava desaparecido há um mês, gente. Não, eu tava com saudade já, entendeu? O pessoal nem vai notar, mas assim... Não vai, né? A Porque gente tem que vídeo sabe. toda semana. Exatamente. A gente que sabe aqui, né, da saudade que a gente guarda. Rebelde. E aí, como vocês estão? Johnny, o que a gente vai falar hoje? Hoje eu vou trazer um questionamento pra você. E aí você já me fala, você me fala se você viu isso no consultório ou não, né? Tá. Você sente que às vezes os seus pacientes sentem que tem uma responsabilidade ou uma cobrança que venha deles ou não, né? De estarem bem ou de estarem felizes a maior parte do tempo? João, acho que quando eles chegam, alguns deles sim, não são todos, porque os motivos que levam uma pessoa à psicoterapia são muitos, né? São múltiplos, então não são todos. Mas eu acho que pelo momento que a gente vive agora, né, na nossa sociedade, lá no nosso dia a dia, faz sentido, né? Eles acharem que na terapia eles vão encontrar uma vida plena, cheia de bem-estar. Então não é todo mundo não, João, mas eu sinto sim que alguns dos pacientes chegam aqui com essa falsa ideia de que a terapia ou o psicólogo, né, eu ou qualquer outro que esteja trabalhando com eles, está ali para resolver os problemas. Às vezes é num nível que eles nem entendem que eles que vão ter que resolver, é a gente que vai resolver para eles, né? E aí eles serão felizes. Mas não são todos não, João. Então, eu acho que há uma imposição aí fora de que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, e aí, em alguma medida, eles trazem isso para cá também, sim. Mas não é todo mundo, viu? Mas alguns sim. E aí, João, pegar um relato que eu ouvi essa semana, provavelmente não vai estar de acordo com a semana que o áudio que o vídeo vai pro ar, né? Porque a gente põe pro ar bem depois que a gente grava, mas foi essa semana aqui que a gente tá gravando. Eu ouvi de um paciente, ele tinha uma terapia com outra abordagem antes de vir aqui comigo, e aí não sei lá o que aconteceu, que ele veio e tá aí. E aí ele disse assim: essa semana, Kelly, eu tô impressionado que eu tô percebendo que terapia não tá sempre tudo bem, né? Por exemplo, essa semana eu tive uma semana com altos, com baixos, com algumas questões a resolver. Teve momentos que eu passei nervoso, que eu discuti com a minha irmã, teve momentos em que deu tudo certo, em que as coisas correram bem, mas em todos os momentos eu estava me percebendo muito ali naquela situação. Em alguns momentos até me arrependi de alguma coisa que eu disse ou que eu fiz, mas até essa percepção do meu erro ou do erro do outro, ela é muito diferente agora que eu faço terapia aqui com você, porque eu acho que a gente tem essa ideia, né, de que a gente não vai ter problema. E eu fiquei impressionado de perceber que eu tinha alguns problemas essa semana, mas eu não sei te explicar, eu tava bem. Então veja, João, ele não disse assim, eu tô super feliz soltando fogos, né? Porque esse êxtase da felicidade, ele vem e ele vai. É mais ou menos como o nosso humor, como o nosso clima, né? Como as estações e tal. Ele vem e ele vai. Então a gente não tá todo o tempo em êxtase, muito feliz, muito pleno, né? Mas a gente também não tá todo o tempo com um grande, mega problema. E muitas vezes, quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente se conhece, que é esse o papel da terapia, né? Quando a gente entende as nossas alterações de humor, porque muitas vezes elas têm uma razão de ser, a gente precisa se entender antes para entender isso em seguida. Mesmo quando a gente está diante de um problema, a gente não está no êxtase da felicidade diante do problema, não é isso que a terapia faz, né? Mas a gente está tranquilo, relativamente tranquilo, por entender que faz parte da vida. Eu diria que o processo terapêutico, principalmente quando a gente trabalha muito a responsabilidade do paciente, e eu gosto muito de fazer isso, responsabilidade dele com ele mesmo, né? Faz com que ele passe melhor
pelas adversidades da vida e aproveite melhor os bons momentos da vida, né? Agora, entenda, né, que nós não vamos ficar felizes o tempo inteiro e que a gente vai ter que aprender vou usar um termo da minha psicóloga, que aliás ela briga muito comigo, já falei aqui, ela fala, Kelly, tem hora que é só pra você ficar triste, né? Então meio que saboreia essa tristeza um pouco, porque ela também faz parte. Ela fala que eu tenho problema com isso também. Então aí, João, eu tô na massa, junto com todo mundo. E me parece que na fala desse moço, nessa semana, eu senti um pouco disso. Ele entendeu que dá pra gente parar e falar, nossa, hoje eu não tô tão bem. Nossa, essa semana eu tive ali um problema. Mas não exatamente se descabelando, sofrendo, amargurando e também não soltando fogo, sabe assim? Não sei se respondi, João. Respondeu sim. Inclusive um filme que a gente adora e fala um pouquinho disso é o... Esqueci. Divertidamente. Exatamente. Inclusive um filme que a gente gosta muito, que fala um pouquinho a respeito disso, é aquele Divertidamente, né? Que a gente já citou outras vezes aqui. Sim, da alteração de humor, né? Que é natural. Exatamente. A gente vê as emoçõezinhas ali, e aí tem a raiva, a alegria e XYZ, né? E a gente entende, a gente deveria entender que todas elas são necessárias. E que a gente tem todas elas. Então, se a gente tem todas elas aqui dentro da nossa cabeça, desse cérebro maravilhoso... Sim, complexo. É porque a gente tem que ser feliz e estar bem, apesar delas estarem ali, né? Elas fazem acho parte. que também tem uma dualidade aí, que a gente também vê na natureza, que é, será que a gente, vai ser meio poético, talvez meio clichê agora, né? Mas a gente percebe muito o dia porque tem a noite e vice-versa, né, João? Será que se a gente ficasse todo o tempo só na mesma vibe, né, sem essa alteração, a gente não ia valorizar tanto, por exemplo, esse momento de muita felicidade, né? É claro que precisa de um equilíbrio mental, porque a pessoa que está desequilibrada ou que tem uma patologia, é bom sempre fazer esse parênteses, porque é um canal de psicólogos, né? E que fala das questões do sofrimento psíquico. A pessoa que está desorganizada, que está em sofrimento, ou que tem um transtorno, alguma coisa assim, óbvio que ela nem consegue viver bem os momentos felizes, né? Ela já tá ali nele e não posso ficar muito feliz porque já eu vou ficar triste. Essa pessoa precisa de tratamento, né? Mas os neuróticos, né? A galera e a maioria, a gente tem que entender que isso faz parte. Essa onda muito forte da felicidade o tempo inteiro, ela não existe nunca, né? E olha que aqui a gente eu sempre falo, a gente é um canal muito positivo, a gente sempre acredita que as coisas vão dar certo. Isso também tem a ver com a minha escolha de abordagem, né? Mas isso não pode ser levado, nada pode ser levado ao pé da letra, e todas as coisas a gente precisa filtrar, ouvir de novo, né? Compreender melhor, aprofundar o pensamento, né? Fazer melhor uma análise do que está sendo dito, ter bom senso, eu diria. Né? E não é todo mundo que tem bom senso. Então, esse é um canal muito positivo, que sempre acredito que as coisas vão dar certo, que é uma abordagem positiva, então vocês acreditam que as pessoas têm que estar felizes o tempo todo. Não, nós acreditamos que é possível viver bem, apesar da vida ser essa instabilidade toda, com muitos problemas, com muitos sofrimentos, como o paciente também percebeu lá na descrição dele. Então, essa venda de uma liberdade, de uma felicidade extrema o tempo inteiro, ela não existe, porque isso não é humano, né? É humano os altos e baixos da vida. É humano e tem que ter lugar para raiva, tem que ter lugar para a tristeza, tem que ter lugar para as angústias, né? Para os sentimentos que não nos causam coisas tão boas. Falou aí do divertidamente, o nojo, né? A gente precisa ter lugar para as emoções, que não é só a alegria, o bem-estar e tudo dando certo o tempo inteiro. Até porque também, como eu falei, a gente não se desenvolve de uma maneira
boa para nós, né, de modo positivo, que a gente aprende, que a gente tem mais conhecimento, que a gente cresce como pessoa, se tiver tudo sempre assim, isso não é estar vivo, né? Então, acho que eles chegam, João, mas eu trabalho muito para que eles compreendam que isso não é natural, e que tá tudo bem não estar tudo bem o tempo inteiro, e que a gente pode se sentir feliz e se sentir gostando da vida, mesmo ela não sendo o mar de rosas que a gente talvez idealizou. Sim, esse negócio que você falou, assim, isso não é estar vivo. Isso lembra muito pra mim uma analogia com aquele aparelhinho que mostra os batimentos cardíacos. Aquele aparelho é incrível. Né? Quando ele fica reto, estável, né, digamos, morreu. Exatamente. Tem algumas pessoas que falam hoje, e talvez eu tenha lido em livro, eu não sei, que acomodação é morte, né? Porque a acomodação é aquilo, deitou, parou ali, acomodou. Então tem gente que tá vivo, João, mas não tá vivo, entendeu? Porque é como se não tivesse fazendo aquela frequência que é necessária, é a vida. A vida é feita de altos e baixos, Sim. né? E a gente pode aprender a olhar os baixos e passar por eles de uma maneira mais digna, que não nos maltrata tanto, que não nos coloca em posição de vítima, que não nos culpe tanto, de uma maneira um tanto mais leve, por maior que seja o fardo. Esses baixos nossos da vida, eu acho que a gente quer correr deles. Sim. Mas eles deixam a gente mais forte. A gente aprende mais com os baixos da vida do que com os altos. A gente aprende mais exatamente porque a gente fica nessa luta enorme, né? Não sei se precisava ser assim. Talvez isso é uma coisa pra gente pensar. Quando a gente foge do baixo, é como se a gente estivesse fugindo do próprio desenvolvimento, né? Exatamente, né? E será que não dá pra gente aceitar o baixo, se desenvolver talvez até mais rápido e com menos dor? Acho que dá. É uma coisa pra gente pensar, né? Temos um vídeo, Johnny? Temos. Então até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, povo.